Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sempre derramada de forma abundante em nossas vidas. Amém? É uma alegria sempre rever os irmãos e cultuar o nosso Senhor juntos. Abra sua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Vamos ler do versículo 8 ao 16. Os irmãos acharam? Graças a Deus. E diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que eu disseste. Primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Somente até aqui. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez tivemos a chance de ler uma porção das Escrituras Sagradas nesse culto. E a simples leitura da tua palavra já é poderosa para fazer nossa vida ser transformada, ó Deus. Mas nós clamamos que o Senhor permaneça agora atuando em nós na compreensão da tua vontade. Que o Espírito Santo trabalhe de forma poderosa, Pai, nesse momento em nossas vidas. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, Pai, que seja mais uma daquelas noites em que a tua igreja é edificada com a tua palavra e o teu nome glorificado entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Elias é um dos maiores nomes da história de Israel. E ele exerceu o seu ministério num dos piores momentos da história. Quem reinava em Israel nos dias de Elias era o terrível Acabe, um dos piores reis que Israel já teve. Acabe foi pior que todos os reis que reinaram em Israel antes dele. É assim que a Bíblia o qualifica. Ele, junto com sua mulher, com sua esposa Jezabel, que não era uma israelita, não pertencia à aliança, os dois juntos conseguiram introduzir em Israel o culto a Baal, algo impensável antes. Se tinha algo que era abominável para a nação, e mesmo assim, a gente, conhecendo a história de Israel, a gente via que de vez em quando eles fraquejavam, eles vacilavam, mas era impensável trocar de Deus. E foi isso que Acabe conseguiu fazer com sua esposa. Tirar o Senhor dos Exércitos
de cena, introduziram um deus chamado Baal. O fato do rei Acabe ter pecado e o pior dele ter conduzido, induzido, incentivado a nação também a pecar, fez o Senhor levantar um homem chamado Elias, que surge do nada. Elias surge do nada no relato bíblico. Elias aparece, fala o certo um homem chamado Elias, tebita, ou seja, da cidade de Tebi, ninguém sabe onde era esse lugar, não está no mapa. Um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, é levantado por Deus no momento oportuno, mas é levantado com ousadia, é levantado com coragem para afrontar ninguém menos do que o rei e a rainha, para desmascarar o falso Deus que estava reinando em Israel e para tentar colocar um freio na decadência espiritual de todo o povo. Era só essa a missão de Elias. Simples, não é verdade? A primeira ação do profeta Elias, depois de ter se apresentado ao rei, em sua primeira ação, ele ridicularizou o Deus chamado Baal. O Deus falso que Acabe, que o rei e a rainha e agora toda a nação serviam, foi ridicularizado por Elias no seu primeiro ato ministerial. No primeiro versículo do capítulo 17, diz que Elias anunciou ao rei que ele iria fazer parar de chover. Nem chuva, e o texto diz, nem mesmo orvalho cairia sobre a terra enquanto o Senhor não quisesse. E por que isso ridicularizava Baal? Baal, segundo a tradição, era considerado justamente o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus da terra fértil. E Elias, ele chega no cenário, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu vou provar para vocês que o Deus de vocês é mentiroso. Eu vou provar para vocês que o Deus de vocês não existe. Eu vou tocar justamente num assunto sensível ao Deus de vocês. Ele se diz o Deus da tempestade, então não choverá mais. Mais do que isso, nem orvalho terá sobre a terra, enquanto o Senhor não quiser. Elias estava provando que só existe um Deus da tempestade. Elias queria provar que só existe um Deus da chuva, da vida, da fertilidade, não era Baal. E durante o período de seca, uma seca que castigou Israel, o próprio Deus providenciou um refúgio para o profeta. O Senhor ordenou que o profeta Elias fosse para um lugar que tivesse água potável, uma fonte d'água. E o Senhor ordenou ainda que corvo alimentasse Elias por todos os dias que ele tivesse ali. Porém, o grande problema é que a seca se estendeu por muito tempo e a fonte de onde Elias bebia água, também secou. Algo estranho para a gente. Era uma providência divina aquela fonte. Foi o Senhor quem providenciou o escape para Elias. Mas mesmo sendo um escape providenciado milagrosamente por Deus, chegou um dia que acabou. Acabou. E quando acabou, e quando secaram as águas daquela fonte, foi nesse momento que o Senhor se apresentou ao profeta e falou com ele mais uma vez, lhe dando uma ordem difícil de entender. A gente entra no texto de hoje, no versículo 8. O versículo 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Sentido não fazia nenhum essa ordem de Deus. O Senhor estava mandando o profeta viajar para fora de Israel, para o meio de um povo pagão, para uma cidade chamada Sarepta, que, como o próprio texto diz, era uma cidade da região de Sidom. Nós só conhecemos Sidom e Tiro pelas profecias de destruição dessas cidades. Uma região idólatra de um povo que não conhecia o Senhor, mas era para lá que o Senhor estava enviando o seu profeta. E se Deus enviasse o profeta para Sarepta e mandasse ele procurar uma pessoa de posse, uma pessoa com condições,
de uma bela casa, uma pessoa com uma situação financeira estável, ainda dava para entender, mas não foi isso que o Senhor falou. Chegando naquele lugar, o profeta deveria procurar o auxílio de uma viúva. Irmãos, viúva, naquele tempo, era sinônimo de pobreza, de desamparo. Era tão desamparada a viúva que os reinos tinham já um programa social exclusivo para as viúvas e os órfãos. As viúvas tinham algum tipo de regalia, vamos dizer assim, de prioridade. Regalia não, prioridade na hora de colher o que sobrava da colheita, na hora de ter acesso a algum tipo de benefício. Mas o problema é que não apenas Israel, mas toda a região pagã estava sofrendo terrível seca. Ou seja, nem esse sistema de provisão aos necessitados em Sarepta estava funcionando devidamente. Mas é essa mulher viúva, sem condição alguma, sem nada em sua vida, sem nada em sua casa, que o Senhor ordenou que Elias fosse ser amparado, ser auxiliado por ela. Se fosse ao contrário, nós entenderíamos também. Se o Senhor chegasse para Elias e falasse: Elias, há uma mulher numa situação pior do que você, eu vou te enviar na casa de uma viúva, ela está passando necessidade, homem, tem um filho pequeno, sem condições de trabalhar, e você precisa dar um jeito de socorrer aquela mulher. Nós entenderíamos também, e Elias também entenderia. Mas não foi isso que aconteceu. Resumindo, o Senhor ordenou que Elias saísse de um lugar de escassez e fosse para outro lugar que aparentemente não era melhor, pelo contrário, era pior do que onde Elias estava. Elias deveria ir para um lugar também de escassez, também de idolatria, igual acontecia em Israel, mas com a agravante de ser fora de Israel. Esse era o agravante. Se o Senhor ordenasse a Elias que ele voltasse, que ele entrasse em Israel, daria para entender porque era comum todo mundo ver o Deus eterno agindo, atuando na Terra Santa, nos limites, nas fronteiras de Israel. De alguma forma, o coração de Elias seria consolado com o fato dele estar junto com o seu povo, junto com o povo de Deus. O povo estava sofrendo as consequências do pecado, o povo estava debaixo do castigo divino, é verdade, mas Deus habitava naquele lugar, era a terra que o Senhor deu a eles. Mas o Senhor ordenou que Elias fosse para fora da Terra Santa, no meio de um povo pagão, e lá ele teria que buscar auxílio a uma mulher tão ou mais pobre que ele. Que plano era esse? Mas como Deus é bom, e Deus sabe o que faz, ao profeta cabe apenas obedecer. E Elias obedeceu. Em obediência, o texto bíblico diz que Elias viajou até a cidade e encontrou a mulher. E fez o seu pedido à mulher. Olha o versículo 10 e o 11. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na sua mão. Aqui em nossa versão diz que a mulher estava apanhando lenha, porém o mais provável é que ela estivesse apanhando gravetos somente. A porta da cidade não era lugar para apanhar lenha. Se apanhava lenha na floresta, do lado de fora da cidade. Não havia comércio de lenha na porta da cidade. O que havia era uma movimentação, transporte de carros ou de homens carregando lenha, e possivelmente naquele transporte caía gravetos no chão, e era isso que aquela mulher estava fazendo na porta da cidade, apanhando gravetos. Vejam que situação de calamidade. Uma pobre viúva na porta da cidade, juntando gravetos que caíam do transporte de lenha. Ela só queria o suficiente para fazer uma fogueira em casa, para cozinhar o que ela tinha na despensa. Era só isso. Nesse momento, Elias pediu simplesmente pão e água.
Só isso que ele queria. Seria um pedido simples, um pedido comum, se fosse em outra época. Não se fosse no meio de uma seca que estava castigando não apenas Israel, mas toda a região vizinha. Ainda assim, a mulher demonstrou toda a hospitalidade. Quando ele pediu somente água, era óbvio que ela não tinha água em abundância, mas ela saiu para pegar um pouco d'água para o profeta. Era comum a prática da hospitalidade no mundo antigo, era fator primordial na vida de todo cidadão, em especial quem encontrava um estrangeiro na porta da cidade. A hospitalidade não era uma prática apenas de Israel, mas quando ele pede, além da água, ele pede um pouco de pão. O que a mulher respondeu demonstrou que o estado dela era pior do que a gente imaginava. Ao versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, lenhas. Cavacos são pedaços de lenhas. Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los-emos e morreremos. Que tragédia! Que plano era esse? Esse era o plano dela. Uma mulher possivelmente cansada de ter ido à porta da cidade todos os dias, já há muito tempo. Sabe-se lá quanto tempo ela estava lutando contra a fome e lutando de uma forma para alimentar o seu filho, ela e seu filho. Mas chega um momento em que acabaram-se todas as forças, todas as esperanças findaram. Ela percebeu nesse momento que ninguém poderia lhe ajudar, porque ninguém tinha força ou poder suficiente para fazer chover. Precisava de chuva. E quem ia fazer chover? O prefeito, o governador? O rei? Baal? Nem Baal fez chover. Nem Baal tinha condições de resolver a questão dela. O Deus que provavelmente ela serviu por toda a sua vida também não tinha condições de resolver o seu problema. Então ela chegou à conclusão de que não havia mais como escapar. E fatalmente ela e seu filho iriam morrer de fome. E traçou esse plano: eu vou pegar um bocado de lenha, vou cozinhar o resto que eu tenho em casa, eu vou comer meu filho e vamos sentar para morrer em paz. Chega de lutar, chega de sofrer, chega de correr atrás de miséria, de comida, de esmola, de ajuda. O agravante era a seca que dominava a região, então nem mesmo amigo, colega, vizinho, irmão de fé podia ajudar, porque todo mundo estava no mesmo barco, todo mundo passava a mesma necessidade. Mas era Deus direcionando toda a história para cumprir o seu propósito naquele momento. É evidente, irmãos, que tanto tempo de calamidade levou aquela mulher a perceber a inoperância, a ineficácia, a impotência do seu Deus da chuva. Imagine como foi no início da seca. Chegou a notícia que lá em Israel um profeta que apareceu do nada disse que não vai chover mais. E não cai chuva uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, uma sociedade basicamente vivendo da agricultura e do pastoreio, né? Deveriam orar, clamar, rezar, Baal com fé no início. Vou ter certeza, nós temos certeza que Baal uma hora vai interromper esse ciclo de seca. Mas isso não acontecia. Ela tinha certeza que ninguém poderia lhe ajudar. Traçou esse plano trágico. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A resposta de Elias para aquela mulher sem esperança foi tudo o que uma pessoa na angústia e sem esperança almeja ouvir. A resposta de Elias foi precisa. No versículo 13 diz o seguinte: Elias lhe disse: não temas, não temas, não temas.
Não temas, duas palavras pequenininhas, mas de uma importância, de um poder gigante. Um não temas, vindo da parte de Deus, tem o poder de dissipar as trevas que cobrem a vida de qualquer pessoa. Quando ela percebeu que acabaram-se todos os recursos, quando ela chegou à conclusão de que não tinha ninguém aonde ou a quem ela recorrer, quando ela percebeu que chegou o fim da sua vida, o fim da sua força, o fim de sua esperança, e enfim ela iria morrer, ela ouve um não temas, vindo da parte de Deus. Mas olha o que se seguiu ao não temas, o versículo 13 completo. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Essa proposta de Elias também era tão absurda quanto a proposta de Deus para Elias. Fala a verdade, se fosse nós no lugar dessa viúva, se fosse a gente falar, irmão, você tem problema de audição? Não é assim que a gente falaria? Qual foi a parte de que eu não tenho nada em casa que você não entendeu? O que eu tenho não é suficiente nem para mim, para o meu filho, você quer um bolo? Seria normal ter dúvida nesse momento, muito provavelmente qualquer um de nós também não entenderíamos as palavras do profeta. Porém, antes que a viúva pudesse agir com incredulidade, o profeta completou, e a forma que ele completou a sua fala também é reveladora no versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Elias deixou claro que era Deus quem estava agindo. Elias deixou claro que era Deus quem estava falando, não era plano de Elias, não era Elias, um profeta, não estava sendo movido pela fome, ele não estava sendo movido pela emoção, mas era Deus quem estava falando com aquela mulher, uma mulher improvável, num lugar improvável, tantas viúvas havia em Israel. Bem mais tarde, Jesus, no Evangelho de Lucas, vai lembrar esse episódio dizendo, havia muitas viúvas de Israel, mas o Senhor mandou Elias ir num lugar pagão, fora da Terra Santa, um lugar que ninguém queria ir, no meio de um povo idólatra, para alcançar uma pobre mulher que estava em desespero. Então, quando Elias diz assim, diz o Senhor, Deus de Israel, ele estava dizendo o seguinte para ela, ó, Yavé, Senhor aqui é Yavé, o nome santo de Deus, é Yavé que está falando contigo. Aí tudo muda, não é verdade? Aí tudo muda. Elias usou o nome santo de Deus para consolar ou para dar veracidade à sua palavra. Então o profeta deixou claro que o Deus eterno, o grande Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus da provisão, o grande El Shaddai, é quem estava fora do arraial de Israel, estava lá no meio de um povo pagão, falando com a mulher. Era Deus. E as palavras do Senhor, através de Elias, eram consoladoras. A sequência do versículo 14. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Perceba, irmãos, o Senhor não estava prometendo abundância. O Senhor não estava prometendo abundância. O Senhor não estava prometendo que a farinha iria multiplicar ao ponto de transbordar da panela e a viúva poder abrir um comércio de farinha em sua casa. O Senhor não estava prometendo que o azeite iria multiplicar ao ponto de transbordar de azeite, de transbordar na botija e aquela pobre viúva se transformar numa fornecedora, numa distribuidora de azeite em sua região e se enriquecer com isso. Não era isso que o Senhor estava prometendo. Há outros episódios na Bíblia em que o Senhor visita seus servos com abundância, com uma prosperidade tal que realmente a abundância sobra. Mas aqui nesse ponto não é esse tipo de provisão que o Senhor estava prometendo. O que o Senhor prometeu foi que enquanto o mundo estivesse em crise,
ela não morreria de fome. O Senhor estava prometendo que enquanto a morte estivesse rodeando a cidade, enquanto famílias estivessem experimentando verdadeira tragédia, na casa dela haveria o suficiente para cada dia. É isso que o Senhor estava prometendo. A prosperidade do Senhor não seria vista em forma de abundância, mas sim no suficiente para cada dia. O Senhor garantiu que a provisão duraria enquanto durasse a crise. É assim que termina o versículo 14. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O texto diz que a mulher simplesmente obedeceu, versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e sua casa muitos dias. Preste atenção na sequência dos fatos. Ouvir, confiar e obedecer. Foi essa a sequência dos acontecimentos. E o resultado não poderia ser outro. Quando um servo de Deus ouve, confia e obedece, o Senhor age poderosamente, cumprindo a sua promessa. Por isso que o versículo 15 termina dizendo que comeram ele, Elias, ela, viúva, e sua casa, e seu filho, por muitos dias. Era a bênção de Deus derramada na vida dela, na vida de Elias, na vida de um menino, por todos os dias, enquanto o mundo estava em crise. Não havia crise na casa da viúva mais. E o Senhor cumpriu sua promessa. O versículo 16 finaliza dizendo que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo as palavras do Senhor por intermédio de Elias. Há momentos na história que Deus age de forma assombrosa. Há momentos na história que Deus demonstra o seu poder de forma maravilhosa. Milagres gigantes o Senhor já fez ao longo da história. Ele já fez o mar abrir, ele já fez um rio secar, ele já fez uma muralha cair. Ele fez, aos olhos de todos, o sol parar, a lua parar. Milagres extraordinários aconteceram ao longo da história, mas aqui no texto de hoje, nós testemunhamos um verdadeiro milagre, uma ação poderosa de Deus, mas que aconteceu de forma extremamente simples. Simples. Sem alarde, sem terremoto, sem barulho, apenas a provisão milagrosa de cada dia. Não tinha abundância, mas também não faltava. Não tinha o suficiente para estocar, mas também não faltava. É um milagre. Eu digo isso porque normalmente a gente fica esperando que os milagres aconteçam, ou só, melhor dizendo, só consideramos milagres aquelas coisas que acontecem de forma maravilhosa demais, espantosa demais. Espantosa demais. E esquecemos que o pão de cada dia é um milagre. Esquecemos que água todo dia é milagre. Normalmente o nosso descontentamento é que nós não temos sobrando. Essa é a fonte do nosso descontentamento. A gente queria ter sobrando, né? Para esbanjar. Pegar uma panela cheia de farinha, estragar, jogar fora, jogar avanço na praça. Há milagres de Deus, ação poderosa de Deus que acontece em nossas vidas todos os dias, sem barulho, sem alarde, sem terremoto, mas são verdadeiros milagres. Acabamos de ver o relato de um período da história que Israel não via chuva, não apenas Israel, mas toda a região próxima a Israel estava afundada em miséria. O medo, o desespero provavelmente já estavam estampados no semblante de todas as pessoas, de cada cidadão. A crise era generalizada, gerada pela seca que castigava os povos.
E tudo isso, irmãos, tudo isso era plano de Deus. Era o Senhor, o mesmo Deus que é o Deus da abundância, o mesmo Deus que visita seu povo com grandes riquezas e prosperidade, é o mesmo que quando Ele quer, principalmente como consequência do pecado do povo, Ele é capaz de cerrar os céus para que não chova mais. O mesmo Deus. A crise econômica que assolava a terra nos dias de Elias era fruto do pecado dos homens. A seca que assolava a terra nos dias de Elias era fruto do pecado dos homens, em especial o pecado da idolatria. Era Deus visitando o seu povo, com a vara do seu castigo. O texto bíblico nos traz relatos de Deus agindo de forma assombrosa para castigar o seu povo quando era preciso. Um dos momentos mais tristes, ou talvez o dia mais triste da história do povo de Judá, foi quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. A história conta, a Bíblia conta que o rei invadiu Jerusalém, já tinha deportado pelo menos 2 grupos de pessoas para a Babilônia, mas nesse momento ele invadiu Jerusalém, destruiu as muralhas, profanou o templo, queimou o templo, matou os jovens, violentou as mulheres. Um dia trágico, um dia triste, um dia de calamidade que nós não conseguimos imaginar. É tudo de ruim que aconteceu naquele dia em Jerusalém. Mas a Bíblia conta que o profeta Jeremias foi testemunha ocular da história, ele viu tudo o que aconteceu. E a única coisa que Jeremias podia fazer era lamentar e chorar. E dos lamentos de Jeremias nasceu o livro das Lamentações, em que, principalmente nos primeiros capítulos, ele conta com detalhes tudo o que ele viu acontecer naquele dia trágico. Ele conta o que ele viu acontecer com a cidade que outrora era bela, agora estava destruída, envergonhada, os sacerdotes envergonhados, as mulheres envergonhadas, corpos, sangue, para tudo quanto é canto. Quem restou e tinha saúde foi levado cativo para a Babilônia. Deixaram somente os velhos, os doentes abandonados para morrerem à própria sorte. Mas em determinado momento no livro de Lamentações ele diz assim, isso tudo porque a mão do Senhor o fez. Não era a Babilônia que estava destruindo Jerusalém, era Deus. Deus ele age sempre que há necessidade para o bem do seu povo, com a vara do seu castigo. Ele é um Pai amoroso, que sabe nos corrigir da forma que for preciso, da forma que for necessário. Porém, o que nós vimos no texto de hoje é que mesmo quando o Senhor estava derramando o seu juízo contra pecadores, mesmo quando o Senhor estava estendendo a vara do seu castigo, da sua justiça contra pecadores, mesmo quando a calamidade estava sendo lançada sobre a vida de quase que toda a terra, mesmo nesse momento, o Senhor visitou uma casa com sua graça. Porque o nosso Deus, o justo juiz, aquele que não inocenta culpado, ele não deixa de ser um Deus gracioso por causa disso. Então, no meio de toda essa calamidade, no meio de toda aquela tragédia, o Senhor foi até a cidade de Sarepta, alcançar a vida de uma pobre viúva e transformá-la para sempre. O Senhor manifestou sua graça, se revelando a uma mulher desamparada, longe de Israel. O povo de Israel, a começar pelo rei, estava afundado em idolatria, mas o Senhor levou seu servo Elias até a cidade de Sarepta, porque lá havia, no meio do povo pagão, uma mulher que já estava sendo alcançada pelas mãos de graça irresistível de nosso Deus. Quando Elias chegou em Sarepta, aquela viúva, vou repetir, quando Elias chegou em Sarepta, um lugar pagão, longe de Israel, aquela viúva já estava tendo o seu coração moldado pelo Deus de Israel. E como sabemos disso? Vamos voltar ao versículo 12. O versículo 12 diz assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel.
Ela conhecia o Deus de Israel. Alguém pode alegar que aqui era apenas um juramento de forma protocolar. Era comum as pessoas fazerem juramento no nome do Deus da outra pessoa. Mas não pode ser isso. Não pode ser isso porque onde está escrito Senhor, que foi a forma que ela se dirigiu ao nosso Deus, no original é Yahvé. Ela chamou o Deus de Israel pelo seu nome santo e pessoal. Ela não achava que Deus de Israel era um Deus como os outros deuses. Ela já tinha chegado à conclusão de que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. O seu Deus, Baal, que ela serviu provavelmente por sua vida toda, já tinha, ao longo daquela tragédia, sido reduzido a verme. Enquanto isso, ela ouvia falar das grandezas do Deus de Israel e o seu coração começou a mudar ao ponto de quando Elias chegou em Sarepta, a fama de Deus já tinha lhe precedido no coração dessa viúva. Isso já tinha acontecido antes. Isso já tinha acontecido antes na história. Quando Israel estava para entrar na terra de Canaã, Josué mandou espias para verificarem a terra. Os espias se hospedaram no prostíbulo de Raabe. E quando eles foram conversar com Raabe, qual foi a palavra de Raabe para eles? Bem sei que o Deus de Israel é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Raabe já tinha se convertido ao Senhor por tudo que ela ouvia falar do Deus de Israel. Ela falou que o coração de todo mundo em Canaã estava desmaiado. Foi o termo que Raabe usou. Ou seja, todo mundo em Canaã já ouvia falar das grandezas do Deus de Israel, sentiam medo, mas não se convertiam. Mas Raabe não. Quando as notícias acerca do Deus de Israel alcançou o ouvido de Raabe, encontrou lugar no seu coração, é a ação que o Espírito Santo faz de convencer a pessoa do seu pecado, justiça e juízo, encontrou lugar no coração de Raabe, gerando conversão. É provável que a mesma coisa tenha acontecido com essa viúva. Ouvia falar de Deus. Talvez ela se dividisse entre o Deus de Israel e o Deus de Baal. Estava com dúvida ainda, né? O Deus Baal. Ela poderia ter algum tipo de dúvida, mas na tragédia, na escassez, na seca, o que ficou claro para ela é que Baal não passava de nada. Baal não era ninguém. A mão do Senhor se revelando, ou a graça do Senhor se revelando no meio da tragédia, no meio do castigo de Deus. A notícia ruim de hoje é que eu não sei se os irmãos já perceberam, mas nós, a humanidade, vive a mesma crise dos dias de Elias. A mesma crise. A mesma crise. Há algumas fortes semelhanças entre os dias de Elias e o nosso dia. Nossos pecados, em especial a idolatria, que é virar as costas para Deus. Você pode pensar, mas, pastor, idolatria é somente se prostrar diante um ídolo de barro, um boneco de barro? Não, idolatria é você botar no lugar de Deus qualquer pessoa, qualquer coisa ou qualquer pessoa. A maioria dos homens idólatras são idólatras porque querem governar a própria vida no lugar de Deus. Se acham o Deus de suas vidas. A pessoa que não se submete à vontade do Senhor, que não procura a vontade de Deus em cada momento de sua história, é porque se acha o seu Deus. Então, mesmo sem se prostrar, sem adorar uma imagem de escultura, não passa de um idólatra. E essa é a característica de grande parte da humanidade nos dias de hoje. Idólatras que viraram as costas para Deus, agindo como se o Senhor não fosse o Senhor da história. Com isso tem gerado consequências terríveis para esse mundo. Violência, guerra, peste, seca, miséria, fome. Tudo isso não pode ter outra origem senão o pecado da humanidade. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo primordial não é nenhuma questão social, terrena, política, econômica, não. É o pecado. É o pecado. É o pecado. Uma boa política econômica, uma boa educação vai melhorar a vida de um ou de outro, mas não vai resolver o problema da humanidade.
Nós vamos encontrar povos, nações com uma situação financeira bem melhor do que a nossa, com uma educação bem melhor do que a nossa, sem a desigualdade social que há entre nós, porém que vivem outras misérias, que vivem outros problemas seríssimos também, porque o pecado é o problema da humanidade. Por isso que a solução não é nada que possamos encontrar nessa terra, nessa história. A única solução para a humanidade é o Evangelho do Senhor Jesus. É só Ele que livra o homem do seu pecado e nos liberta definitivamente das algemas da morte. Então, tudo que a humanidade vive é consequência direta do pecado. A boa notícia é que a mão de graça do Senhor continua estendida sobre a vida daqueles que nele crêem. A boa notícia é que Deus ainda pode nos alcançar com sua graça, mesmo no meio de uma grande crise, e não precisa de muita coisa para isso. A história de hoje, nós vimos que bastou que uma mulher confiasse no Senhor. Uma mulher confiasse no Senhor, bastou para que a história da sua família fosse mudada radicalmente. Não precisou de muita coisa, não precisou de uma corrente, não precisou de terapia, não precisou de exorcismo, não precisou de nada disso. Precisou que uma mulher, uma pobre mulher, confiasse no Senhor, confiasse na palavra de Deus, e a história da sua família foi mudada completamente. Ou seja, irmãos, como podemos mudar a história da nossa casa? Como podemos mudar a história da nossa família? Confiando na palavra de Deus. Tão somente isso. A Bíblia Sagrada nos traz várias promessas para as nossas casas, para as nossas famílias. Quero citar aqui ou lembrar pelo menos 3. Salmo 103, versículo 17, diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos. Ou seja, aquele que teme ao Senhor tem a garantia da justiça de Deus na vida do seu filho e dos filhos de seus filhos. É a promessa de Deus. Salmo 128, de 1 ao 4, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento a oliveira, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, ou a pessoa, que teme ao Senhor. Atos, capítulo 16, versículo 31, naquele episódio da conversão do carcereiro, quando ele queria saber o que poderia fazer para ser salvo, Paulo respondeu para ele o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e o resto da sua casa que se lixe. Foi isso que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo você e seus filhos que se virem. Paulo falou o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. A promessa é para você e para os seus filhos. A promessa é para você e para a sua casa. Nós nascemos, nós crescemos aprendendo que filho de crente não é crentinho, né? Filho de salvo não é salvozinho. É difícil conciliar essa crença com as promessas que nós temos de aliança para toda a família, do Senhor alcançando todos de uma casa. É óbvio que vai chegar um momento que o garoto, no meu caso, a Ana Júlia, o Arthur, vão ter que tomar uma decisão de sua vida. Vão ter que reconhecer o Senhor como Jesus Cristo, passar pelas águas do batismo na maturidade como confissão de fé pública. Isso é óbvio. Mas a Bíblia nos garante que eu posso sim incluir a minha família na aliança que eu faço com o Senhor. Estou dizendo isso porque eu sei que a realidade de muitas de nossas famílias não é aquela realidade perfeita, de todo mundo caminhando para a igreja domingo de noite. É possível que você tenha deixado em casa alguém que não queira nem saber da fé. É possível que você tenha deixado hoje em casa alguém que tem verdadeira
antipatia a essa ideia de igreja. Então, para que as pessoas, para que a sua casa seja transformada, basta, irmãos, basta que nós confiemos no Senhor. Ele é bom, Ele sabe o que faz. As bênçãos, as mãos de graça do Senhor podem mudar a história da nossa casa para sempre, da nossa família para sempre. Basta algo simples, que é reconhecer que o Deus de Israel, o Senhor Jeová, é o único Deus verdadeiro. Entregar nossa vida verdadeiramente em suas mãos, adorá-lo e servi-lo de forma fiel, de forma correta, e o mais, todo mais, é Ele quem fará, no devido tempo, no momento oportuno. Eu preciso finalizar com uma aplicação. Precisamos sair daqui hoje com uma certeza de que o que vai garantir o futuro da nossa casa não é o governo, não será a política econômica, não será a nossa formação acadêmica, nem a influência de bons amigos, muito menos a sorte. Nada disso tem o poder de sustentar a nossa família quando a crise chegar. Devemos sair daqui hoje com a certeza de que nossa família ou nossas famílias estão nas mãos daquele que tem todo o poder. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus provedor é o nosso auxílio, Ele não apenas pode suprir nossas necessidades físicas, mas Ele pode alcançar também com salvação todos aqueles que habitam conosco, que moram conosco, que moram no nosso coração, em especial no nosso lar. Ele pode fazer isso. Não há limites para o seu poder, não há limites para o seu amor. Aprendemos hoje com uma pobre viúva que pouca coisa basta, pouca coisa precisa. Precisamos tão somente em nossa pobreza, em nossa falta de recursos, nossa falta de capacidade, nossa falta de ferramenta, nossa falta de riquezas. Precisamos tão somente confiar na palavra do Senhor quando Ele fala conosco. O Senhor está falando contigo essa noite. Amém? Vamos falar com Deus. Te louvamos, Senhor, mais uma vez por Tua palavra. Pai querido, Tua palavra vem em direção ao nosso coração, justamente tocando em necessidades que têm afligido o coração de muitos de nós. Quantos de nós ainda vivem de forma triste, ao lembrar da quantidade de amados, de queridos, de familiares e parentes que ainda não foram alcançados por sua graça, ó Deus. O que nós sabemos nessa noite, Pai, o que nós aprendemos, é que mesmo eles podem receberem, usufruírem das consequências das bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Que a provisão pode alcançá-los, que as bênçãos do Senhor podem alcançá-los através da vida de cada um que está aqui presente, Pai. Mas nós lhe pedimos mais ainda, se o Senhor nos permite. O desejo do nosso coração é que o Senhor alcance a vida de cada um deles, mudando-os completamente, alcançando com sua mão de graça e misericórdia, alcançando, como a Bíblia diz, com seus laços de amor, da mesma forma que nós fomos alcançados um dia. Que haja transformação dentro de nossa casa, ó Deus. Que haja transformação em nosso lar. Que o nosso lar, de fato, seja uma extensão do seu reino. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém.